essa primeira parte da aula de preparação física. Peço que me interrompam assim que vocês não entenderem alguma coisa, mas eu vou tentando deixar bem claro para vocês aí e tudo o mais esclarecido possível, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, por favor, interrompam e façam as perguntas para a gente dar sequência, ok? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho da preparação física, mas antes eu ainda quero chamar a atenção para vocês, porque antigamente se separava, lembra que eu falei para vocês lá da aula de metodologias de ensino, onde eu tinha alguns métodos que separavam o esporte em vários probleminhas pequenos e depois ele tentava resolver esses probleminhas pequenos. Ontem nós tivemos uma discussão com o pessoal do quarto ano sobre justamente treinamento. Eles estão montando um modelo de jogo para que joguem, para que treinem uma equipe, né? E eu estou auxiliando eles a isso daí. E ainda assim, depois que eles tiveram esta aula, eles me perguntaram, o guri me perguntando sobre preparação física, se ele só faria preparação física, tinha que deixar o cara mais rápido, mais forte, mais não sei o quê. Falei, tá, e qual é o modelo de jogo que vocês estão utilizando, né? Ou seja, como é que vocês vão jogar? Porque isso daí vai determinar como é que vai ser feita a preparação física. Não só a parte, se o cara é mais rápido, mais forte, mais sei lá o que capacidade física. Então isso daí tem que estar ligado de uma forma global a tudo que acontece, inclusive ao indivíduo. E não só ao esporte em si, porque o indivíduo ele é um ser humano como qualquer outro, ele precisa também de necessidades como diversão, como relaxamento, tudo que qualquer outro ser humano precisa, ele precisa também. Não é porque ele é atleta que ele não vai ter problema. Eu cito muito o fato que aconteceu com o Neymar. Não sei se vocês lembram quando ele levou a menina para Paris, lá deu todo aquele problema, a menina acusou ele de estupro, disse que ele bateu nela, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Veja, o cara é o jogador mais caro da história do futebol. 220 milhões ele foi vendido, tá? De reais, né? Mesmo assim, esse cara tem os problemas pessoais dele. Ele vai acontecer de encontrar problemas pessoais. E daí você pensa assim, mas porra, problema pessoal o cara não deve levar para o campo, né? Veja, ele estava com esse problema, ele estava sendo acusado de estupro, o cara corria risco de ser preso, porque isso, obviamente, é um crime hediondo, né? E ele foi convocado para a seleção brasileira. Quando ele foi convocado para a seleção brasileira, não sei se vocês se lembram, mas ele teve uma lesão. Muito dessa lesão, ela está relacionada justamente à distração dele. Ele não estava com a cabeça no treinamento, com certeza absoluta. Imagine se acontece isso com um cara de 220 milhões, você acha que com você, se acontecesse uma coisa similar, você estaria com a cabeça para estar assistindo aula uma hora dessa? Não, isola. Vamos assistir aula, agora depois eu penso nesse problema. Né? Então você tem que pensar o treinamento e o esporte de uma forma holística, que eu peço para vocês o tempo todo. Então, agora voltando para a parte física, todo e qualquer ajuste que eu tenha pós-treinamento, né, vocês devem estar vendo isso, ou já viram isso em treinamento esportivo, que eu preciso gerar um estresse no corpo do indivíduo e a partir desse estresse ele vai gerar uma adaptação ou um ajuste, como você queira chamar isso daí, depende do autor, chama de ajuste. A maioria ainda chama de adaptação, mas tanto faz, é só uma nomenclatura, tá? Esse ajuste que o corpo faz para você ser mais capaz de executar a carga que foi pré-determinada, ela acontece, né, de forma hormonal, metabólica, celular, molecular. Então, a ordem e o tempo que isso acontece é diferente.
Então eu preciso saber quando que esse cara está pronto. Não é simplesmente executei o estresse daqui a 48 horas, né? A gente ouve bastante. Daqui a 48 horas o cara está recuperado, já pode ir para o próximo estresse. Não é assim, depende. Em jogos de futebol, o pessoal está preocupado, eu já havia comentado com vocês, mas preocupado com higiene mental, porque o cara não recupera, quando tem 2 partidas na semana, ele não recupera de uma para outra totalmente, ou seja, se ele está ainda fadigado, seja fadiga periférica ou central, ele corre risco de lesão, e lesionar um cara de 220 milhões de reais não é legal, porque é muito dinheiro envolvido, né? Provavelmente você vai ser mandado embora se você causar lesão, apesar de a lesão ser multifatorial, tá? Então, quando você quer que esse cara se recupere, você tem que se preocupar com uma série de fatores, série de variáveis, como, por exemplo, se o cara está dormindo bem. E o cara, com rede social hoje, o cara termina o jogo, ele vai comentar com os amigos dele, viu um gol que eu marquei, não sei o quê. Tá? Então, ele não dorme direito. E ele não recupera para o próximo treinamento. Então, quando a gente está falando de treinamento, eu tenho que pensar de forma muito ampla em como fazer esse treinamento e não, vou lá, vou fazer um teste, um trabalho de pliometria com o cara vai dar 10 saltos lá e beleza, está pronto o treinamento. Ele está bom para o próximo. Não é assim que funciona, tá? Então, vocês devem se atentar a isso daí quando for fazer a preparação física. E, de novo, a preparação física deve estar integrada ao jogo e não isolada do jogo, tá? Vamos lá. Eu tenho que monitorar esses atletas com a maior quantidade de variáveis possíveis para eu saber como que isso está sendo relacionado ao desempenho esportivo. O que está influenciando o desempenho esportivo? Tá? Eu preciso monitorar esse cara mesmo para construir uma normalidade desse atleta. Como que ele reage semanalmente, né? Porque eu vou descobrir coisas interessantes aí. Tá? E daí eu vou ajustar a carga de treinamento de acordo com essas respostas. Vou dar um exemplo. Quando que vocês acham que vocês estão mais estressados? Na segunda-feira ou na sexta-feira? O que vocês acham? E entenda que o estresse não é só estresse do dia a dia. Eu também gero estresse quando eu vou treinar alguém. Quando essa pessoa come, é um estresse. Porque eu estou mexendo me fugiu a palavra agora. Na homeostase do indivíduo. Tá? Sempre que eu altero a homeostase, eu estou gerando um estresse. Então, se eu como, é um estresse. Se eu imponho uma carga para o supino do cara lá, é um estresse. E por aí vai. Então, esse estresse ele pode ser acumulado durante a semana. Quando eu perguntei para vocês se vocês estão mais estressados na segunda ou na sexta, pode ser que na sexta vocês estejam mais estressados, porque você tem um acúmulo de estresse durante a semana. Tá? E imagine se você depende de ônibus para ir para a sua faculdade e você pega o Inter 2 lotado todos os dias. Bom, o primeiro dia, ok. O segundo já não está tão ok, né? Porque já pegou ontem lotado. Porra, hoje de novo, na sexta-feira você está estressado. Então, este controle de variáveis, mesmo que externas, vai me ajudar a qual é a carga do próximo treinamento. Então, se o cara está muito estressado, ele vai ter que se desestressar de alguma forma. Então, o seu treinamento vai ter que ser mais leve. Ok? Então, essa quantidade de avaliações diárias que você tem que fazer, ele vai te dar um parâmetro do que é cada indivíduo. Então, individualmente, né, o treinamento ele tem que ser individualizado, por mais que quando eu pegue equipes de futebol ou futsal, eu vou ter muita gente trabalhando, mas eu tenho que individualizar mesmo por causa de suas posições, por causa de ele ser um indivíduo mesmo, tá? Então eu preciso
que esse treinamento seja o mais individualizado possível e esta avaliação diária de carga interna pode me dar parâmetros muito interessantes para eu treinar o indivíduo. Eu tenho que cuidar de tudo, né? Eu não sou nutricionista, veja, a nutrição esportiva é feita pelo nutricionista. Então, mas a nutrição, ela também reduz a recuperação, auxilia na redução da recuperação. Depende, obviamente, do que você está comendo. Então, tá vendo que tem um monte de variável que você pode tentar otimizar, que não depende de você? Então, de novo, o treinamento tem que ser feito de forma holística. Eu tenho que pensar o atleta como um todo. E a minha equipe tem que ser multidisciplinar. Então, quando eu for dar treinamento, eu tenho que conversar com a nutricionista, com o fisioterapeuta, com o médico, com o treinador, com o auxiliar do treinador, com o analista de desempenho, toda essa galera, fisiologista, toda essa galera tem que estar na programação do treinamento, senão meu treinamento vai ser dissociado do objetivo geral, que é o treinamento, para este caso, tá? Então vamos lá, falando de preparação física em si, agora entenda que eu vou separar didaticamente, mas na prática você tem que incluir isso no modelo de jogo, no que o cara está comendo, tem que tentar fazer isso. Eu sei que se você estiver ali no Vila Fani, né, Clube Amador de Futebol de Curitiba, isso é difícil de fazer. Agora, eu não quero que vocês trabalhem no Vila Fani a vida inteira. Quem for trabalhar com futebol, eu quero que você trabalhe no São Paulo, no Atlético, no Flamengo, num time de maior porte, tá? Então, por isso que a gente fala dessa forma aqui. Mas se não der, o que você vai fazer? Você vai se preocupar com... Faça o máximo com o seu mínimo. Essa é a questão da preparação física. Se você não tem nada, faça o que você pode com nada. Ah, eu tenho uma barra, professor. Faça o que você pode com isso daí. Tá? E aí o conhecimento ajuda muito. Ok? Então, ó, na parte física, eu tenho as valências, né? Então, força, flexibilidade, todas elas são importantes para o futebol e para o futsal. E é importante que eu decida um peso para isso, porque se eu decidir que a resistência aeróbica é o mais importante para tudo isso daqui, é aonde eu tenho que dar mais ênfase. Se eu decidir que a agilidade é aonde eu tenho que dar mais ênfase, tá? Então, eu tenho que pensar da seguinte forma. Ah, tá, resistência aeróbica é importante. É tão importante que é o máximo, a maior parte que eu tenho que trabalhar? Não, tá? Pense assim, ó, que marca gol? Qual dessas valências são mais importantes para marcar gol? Tá? E tem valências que você pode trabalhar, não precisa trabalhar separado, você pode trabalhar durante o treinamento do treinador. E é por isso que você tem que estar do lado do treinador na hora de montar o treinamento. Tá? Então eu tenho lá, força, ela é dividida em 3 manifestações, força máxima, força explosiva e força de resistência. Eu já vou falar sobre cada uma delas, tá? A flexibilidade, ela pode ser geral ou específica. A coordenação, existem 6 divisões, que é a concatenação dos movimentos, diferenciação, equilíbrio, orientação, ritmo e reação. A agilidade, na verdade, ela é uma composição de capacidades, tá? Ela entra um pouquinho de força e um pouquinho de velocidade. Então, agilidade é a capacidade de eu acelerar, né? Eu vou aplicar força explosiva. De eu frear, eu vou aplicar força máxima, porém excêntrica. Trocar de direção e acelerar novamente. Então, daí eu já estou falando de velocidade novamente, tá? A velocidade em si não é a mesma velocidade de outros esportes, né? É um esporte coletivo, então eu preciso de outros tipos de velocidade que não só aceleração, que não só aquela velocidade linear, correr em 100 metros em linha reta, não é só isso, tá? Então eu tenho velocidade de reação, movimentação sem bola, antecipação, ação com bola, percepção, decisão e ação. Esses 3 aqui, ó,
e esse aqui, eles estão relacionados. Eu separo didaticamente, mas você consegue estudar isso separadamente, mas na prática acontece tudo ao mesmo tempo, tá? Você não vai ficar se preocupando com isso daí. E daí resistência aeróbica e anaeróbica ainda está dividida em lática e alática. Ok? Muito bem. Para movimentar com bola, essa movimentação pode ser cíclica ou acíclica. Movimentação sem bola, desculpa. Cíclica ou acíclica. Cíclica são movimentos que você não consegue perceber muito bem aonde começa e onde termina. Por exemplo, andar de bike. Tá? É um movimento cíclico, né? Você pedala com um lado do pé, com o outro lado do pé e é cíclico. Vai acontecer isso para sempre. Tá? Movimentações acíclicas. Por exemplo, agilidade está dentro de movimentação acíclica. Eu vou correr, eu troco de direção, eu não sei muito bem aonde que vai, mas eu consigo identificar, por exemplo, onde que o cara freou para trocar de direção. Tá? Bom, vamos lá. Sobre cada uma delas, as manifestações de força. Vocês já devem ter visto um triângulo parecido com esse daí, onde os livros de treinamento geralmente colocam isso daí, onde a força máxima, resistência e explosiva, elas estão opostas. Ou seja, a ideia é eu posicionar o jogador aonde eu quero trabalhar mais com relação à força. Por exemplo, se eu quero um cara muito forte, ele vai ser pouco rápido e vai durar por pouco tempo. Bioenergeticamente me explica isso daí, né? Se eu quero um cara muito rápido, ele não vai ser tão forte quanto esse cara de força máxima, né, de puxar um caminhão, por exemplo, e nem tão resistente quanto esse. E se eu quero um cara que tenha força de resistência, ele não vai ser nem explosivo e nem máximo. Ele vai durar bastante tempo, mas ele não consegue mover muita carga e nem muito rápido. Conseguem compreender isso? Isso é genético, não tem como mudar isso daí, tá? Na prática, sabe o que acontece? Ó? Se eu pegar o Usain Bolt, que ele está mais posicionado para cá, não adianta eu querer fazer ele virar o Schwarzenegger, porque ele não vai virar. Se eu pegar o Schwarzenegger, não adianta eu querer fazer com que ele corra uma maratona, porque ele não vai correr. Ele até pode fazer qualquer uma dessas outras aqui, mas de uma capacidade muito menor. Tá? Conseguem compreender isso daí? Quando eu falo de força, né, eu costumo ignorar esse tipo de força aqui para o esporte coletivo, e já vou dizer por quê. Tá? Eu dou treinamento desportivo numa outra universidade, na matéria, e quando eu dou uma aula parecida com isso daí, mais específica, obviamente, mais ampla, né, porque não é para futsal, é força geral, eles me questionam o seguinte: professor, mas é importante que o cara resista por bastante tempo na força, que eu tenha força para resistir por bastante tempo. Quer ver só uma coisa? Cálculo rápido de cabeça. Ó. Se eu for correr uma maratona e eu tenho... A minha passada, obviamente, que é maior que isso daí, mas vamos supor que eu tenho uma passada de 1 metro. Ok? Arredondando a distância da maratona, ela tem 42.000 metros. Ou seja, eu tenho que dar 42.000 passos. Considerando que eu tenho perna direita e esquerda, eu vou alternar isso daí, então eu vou dar 21.000 passos com a perna esquerda e 21.000 passos com a perna direita. Certo? Bom, vamos lá. Se eu trabalho força de resistência, se eu quero trabalhar força de resistência numa academia, por exemplo, eu tenho que gerar sobrecarga. Eu tenho que fazer uma carga maior do que eu estou adaptado. Ou seja, ou eu vou fazer um volume maior, 23.000 leg press, né? Ou eu vou aumentar a carga, uma força maior do que eu usaria para um passo de 1 metro, e vou fazer menos repetições. Mas aí, menos repetições tipo 18.000. Quem é que vai ficar fazendo 18.000 numa academia? Eles estão pensando, professor, tudo bem, mas mesmo assim é importante força de resistência. Então vamos lá. Vamos para essa aqui, ó.
Para eu trabalhar esse cara, força máxima, como que eu aumento força máxima? Já viram isso com certeza. Eu aumento a intensidade do trabalho e abaixo o volume. Ou seja, eu vou botar bastante carga e vou fazer 8 repetições, 6 repetições lá. Ok? Quando eu faço isso no supino, vou dar um exemplo meu. Tá? Eu treino com 80 quilos e faço de 6 a 8 repetições máximas. Ou seja, na oitava já está espanando o negócio e eu não consigo mais. Então, vou encaixar o peso lá e não vou fazer mais. Então, eu faço 8 repetições máximas, 4 séries. Faço uma série, descanso, porque eu preciso recuperar a minha energia, né, os meus ATPs para o próximo evento. Faço mais uma, mais uma e mais uma. Ok. Agora, desde a pandemia, eu não treino mais nenhum dia de supino, porque eu não tenho isso na minha casa. Quando eu voltar, obviamente que eu estou mais fraco, porque eu tenho 46 anos, então meu declínio físico é maior do que o de vocês. Então eu vou estar bem mais fraco do que isso daí. Quando eu voltar a treinar, vamos supor que eu coloque 60 quilos lá. E treine novamente com 8 repetições máximas de 60 quilos. Vocês concordam comigo que eu vou ficar mais forte? Devem concordar. E se eu vou ficar mais forte, vocês concordam comigo que apesar de esses 60 quilos não mudarem, serem 60 quilos, mas por eu estar mais forte, eu consiga movimentar em vez de 8 vezes, 9 vezes? Daqui a pouco 10? E se eu não levantar a intensidade, se eu não aumentar a intensidade, ficar com essa intensidade de 60 quilos, daqui a pouco eu faço 15. Daqui a pouco eu faço 20. Não aumentou minha resistência indiretamente? Então, por que eu vou me preocupar com isso daqui quando eu não tenho tempo para treinar? Eu tenho pouquíssimo tempo para treinar. Então, é muito melhor que eu trabalhe isso daqui em vez disso daqui. Ó. Não que isso ganha jogo. Isso não ganha jogo. Ok? O que ganha jogo é isso aqui, ó, na força. Eu tenho que me preocupar bastante com isso, já vou falar. Mas isso aqui aumenta a minha resistência. Isso aqui me deixa em pé quando eu impactar com alguém. Eu tenho mais força, caio mais fraco quando eu bater em alguém. Tá? Isso aqui tem uma resposta muito interessante que é chamada profilaxia. Profilaxia é uma prevenção de lesão. De novo, lesão é multifatorial. Pode ser que só isso não resolva. Pode ser que mesmo você não fazendo isso, você não tenha lesão. Mas isso ajuda a prevenir, isso que a ciência me diz, que ajuda a prevenir lesões. Tem um caso curioso do Curitiba, onde há uns 5 anos, mais ou menos, toda a comissão técnica de saúde foi mandada embora. Fisiologista, preparador físico, todo mundo foi mandado embora. Alegação do clube. Tem muita lesão. Vamos lá, lesão é multifatorial, acabei de falar para vocês. Eu conheço o fisiologista lá, meu amigo, esse que foi mandado embora. Ele era bom pra caramba, ele é bom pra caramba. Não tem nada a ver o trabalho dele, nem do preparador físico, nem de ninguém. O problema, sabe onde era? Na direção do Curitiba. Por quê? O Curitiba tinha um elenco pequeno de quantidade, não de qualidade, de quantidade. Tá? Então você precisa, e você sabe que de um jogo para o outro, o atleta não recupera, né? Se for 2 jogos na semana. Vai tendo um acúmulo de carga e no final da temporada esse acúmulo está exacerbado. Você está vendo isso daí já. Tá? Como o elenco era pequeno, não podia ter tanta troca, os caras começaram a se lesionar, óbvio, por causa de fadiga. Tem alguma coisa a ver com o fisiologista? Não. Então, de novo, multifatorial. Tá? Mas o treino de força máxima auxilia na recuperação do atleta. Força explosiva. Essa sim ganha jogo, né? Se eu sou mais rápido, eu tenho maior chance de fazer gol. Se eu sou mais rápido, eu chego antes na bola. Se eu chego antes na bola, também me evita a lesão. Porque o impacto que vem depois. Tá? Auxilia também na recuperação de lesão. Tá? Tem alguns artigos que dizem, na recuperação não, desculpe, na prevenção de lesão. Então, das 3, eu trabalharia mais força explosiva, mais um pouco de força máxima. E como que eu faço isso, professor? Lembre sempre dessa fórmula aqui. Ó. Força
igual a massa vezes a aceleração. Se eu tenho uma massa muito alta, concordam comigo que eu não consigo acelerar muito rápido? Se a massa é mais baixa, eu consigo acelerar mais. Se a massa é mais alta, eu consigo acelerar menos. E vice-versa, né? Para eu acelerar mais, eu preciso de uma massa menor. Para eu acelerar menos, eu preciso de uma massa menor. Então, quando eu for me preocupar entre força máxima e força explosiva, quando eu for me preocupar com força máxima, eu estou me preocupando com isso daqui. A quantidade de massa é importante. Eu preciso colocar muita massa, ou seja, bastante anilha. E a aceleração vai ser pequena. Então, força máxima é a máxima capacidade de movimentar uma massa que eu tenho, independente da velocidade. Força de aceleração, né? Eu quero acelerar o mais rápido possível a maior massa que eu conseguir. Então, a relação desses dois vai me dizer assim, ó, se eu tenho uma grande massa, eu vou estar trabalhando força máxima. Professor, mas eu melhoro força explosiva também? Sim, mas pouco. E professor, se eu inverter então, se eu colocar uma massa que eu consiga acelerar bastante, aí você vai treinar a aceleração e vai aumentar um pouquinho só a força máxima. Ok? Entendido isso? Escolha o que você quer trabalhar. Vamos lá, o tipo de trabalho de força. Eu posso trabalhar com o próprio peso do corpo. Isso é legal. Eu falo, tem uma discussão na outra universidade que eu falo para eles assim. Uma pergunta que eu faço. É legal trabalhar força com criança? Alguns falam sim, outros falam não, não dá para trabalhar força com criança. Eu falo, por quê? Ah, porque vai inibir o crescimento da criança. Depende. Sim, inibe se você fizer besteira. Né? Começar a trabalhar com carga muito alta. Mas se você trabalhar com o próprio peso do corpo, a criança faz isso o tempo todo, gente. Não mais hoje, né? Mas antigamente fazia. Na minha época, eu subi em árvore. O peso do meu corpo. Eu tinha que puxar meu corpo, eu tinha que empurrar meu corpo com os pés. Eu tinha que fazer. Então, o peso do corpo é legal, tá? Outro dia a gente fala sobre isso. Em duplas, com medicine ball, trabalho isométrico, com peso mesmo, né, que é o mais tradicional, com saltos e pliometria. Esse é bem legal, eu gosto bastante de pliometria trabalhar. Cuidado que pliometria, você está trabalhando força explosiva, então você tem que ter uma base de força máxima bem legal, tá? Pliometria ela pode ser linear, lateral, multidirecional, pode ser vertical, pode ser horizontal e pode ser rotatório, ok? Então aqui alguns exemplos de pliometria, né? Sair de um lugar mais alto para um lugar mais baixo para um lugar mais alto novamente. Ah, professor, mas o segundo exemplo não está, ele está saindo do chão mesmo. Mas ele vai para um lugar mais alto, para ir para um lugar mais baixo, para ir para um lugar mais alto novamente. Ok? Considerações sobre pliometria para terminar a primeira parte da aula, depois a gente volta após terminar o tempo que já está quase acabando. Olha só. Primeiro, você tem que ter uma base de força boa para fazer pliometria. Quanto mais forte o cara é, mais alto será esse primeiro salto aqui, ó. Eu posso aumentar a altura disso daqui. Problema de CrossFit, né? O cara pega uma pessoa com sobrepeso e fala assim, salta aqui nesses 2 caixotes. Tá, beleza, para cima, ok. Se a pessoa não consegue, o máximo que ela vai fazer é cair. Agora, para baixo, eu tenho, além do peso da pessoa, da fraqueza muscular e articular, eu tenho uma pessoa que tem a gravidade trazendo ela para baixo e impactando bastante nas articulações, ou seja, eu vou lesionar essa pessoa. Uma das críticas que eu faço para o CrossFit, eu acho legal pra caramba, porque é divertido, as pessoas gostam de fazer. O que importa é isso, está fazendo atividade física. Mas eu não respeito o limite da pessoa, eu não respeito a individualidade. Então, para mim, perde o sentido. Tá? Então, primeiro, aumento a força do cara para ele, quando ele cair aqui, ele gerar um impacto
que ele aguente esse impacto e não um impacto que vai lesionar esse cara. Segundo, você tem que achar uma altura correta e isso você pode fazer de forma bem fácil, tá? Tem gente que vai saltar bem com 1 metro, tem gente que vai saltar com meio metro, tem gente que vai saltar com 30 centímetros. Como que você faz isso? Eu costumava colocar step. Então, coloca um step, né, de 30 centímetros, o cara salta e salta novamente. O maior salto dele determina a maior altura aqui. Então, se eu coloquei 2 steps, ele salta mais alto, coloca um terceiro step. Saltou mais baixo, não, volta para o segundo step. Coloquei um terceiro step, ele saltou a mesma coisa, fica no terceiro step, porque a carga é maior. Entenderam como é que faz? E última, tempo de contato com o solo. Tá? Tempo de contato com o solo vai gerar um fenômeno chamado ciclo de alongamento e encurtamento, que é, eu saio da fase, né, concêntrica, ou seja, depois que eu baixei aqui, meus músculos estão alongados, então eu vou encurtá-los, concêntrica, para alongá-los, excêntrica. Isso vai me gerar literalmente um recuo elástico, né? Vai me impulsionar mais para cima. Tente fazer isso, né? No vôlei usa isso, você vai saltar, você dá uma passada antes, bate os 2 pés rapidamente, sobe no basquete, usa e assim por diante, tá? Então, você treinar o ciclo de alongamento e encurtamento é importante e isso implica em você ter o menor tempo de contato com o solo possível, porque contato por muito tempo você perde o fenômeno de ciclo de alongamento e encurtamento. Então, uma curiosidade sobre isso daqui, para a gente terminar a primeira parte. Foi a primeira vez na história, tá? Quanto menor o tempo de contato com o solo, mais alto ou mais longe eu consigo saltar. Quanto mais alto o tempo de contato, menos longe e menos alto eu consigo saltar. Então, começou-se a treinar, sabendo disso, começou-se a treinar esse tempo de contato com o solo, né? Que seja o mais rápido possível. É a única vez na história conhecida aonde tiveram que destreinar uma pessoa para a pessoa conseguir velocidade. Por quê? Quando você tem o tempo de contato com o solo, você tem uma força reativa, ou seja, você empurra o solo para baixo e, consequentemente, você vai para cima. Ok? Ou para frente. Se esse tempo de contato é tão pequeno que não gera força suficiente para você ir para frente, a tua passada fica menor. Então, 100 metros rasos, isso é extremamente importante, né? Passada rápida e longa do cara. Como começa a dar uma passada menor, ele fala assim, pô, eu não estou aproveitando toda a minha força. Então, vou ter que diminuir isso daí. Bem curioso esse negócio. Ok? Ainda dá tempo de ver mais um pouquinho. Flexibilidade, vamos lá. Olha só. Um cara com pouca flexibilidade como eu, por exemplo, se fizer isso daqui, vai lesionar. Né? Mas ele vai usar durante o jogo. Ok? Eu tenho... Domingo agora, para quem é atleticano, passou a final do Campeonato Brasileiro de 2001, onde o Atlético foi campeão. Rogério Correia, um amigo meu, estava jogando esse jogo. Ele era o zagueiro da equipe do Atlético Paranaense, que foi campeão. E ele tem uma foto, não é desse jogo, mas do campeonato, tem uma foto que ele sai na placar, onde ele está um pé no chão e outro pé aqui assim, ó. Aqui assim. Daí, ele foi dar uma palestra um dia na Positivo lá, há 2 anos mais ou menos, e teve a galera que é fã dele foi lá, tal, né? E um cara foi com essa revista Placar e pediu para ele assinar. E eu tava conversando com o Rogério do lado, assim, eu falei assim, Rogério, faz aí esse negócio pra gente ver se você tá bom de flexibilidade ainda. Ele falou assim, ó, meu pé não chega a 90 graus aqui, ó. Por quê? Porque não tem mais aquela flexibilidade, né? Pro esporte é importante, mas depois a importância diminui um pouquinho, apesar de ser ainda importante, tá? Então essa flexibilidade eu posso treinar, definição antes, é a mobilidade, né? É o grau que a articulação consegue atingir, tá? Então esse grau aqui, ó, olha aqui, isso aqui você mede em graus, né? E você sabe quantos graus tem. No meu caso, não sei se chega aqui,
Então seria 90 graus, o cara tem mais que 90 graus de mobilidade articular, tá? Com isso, eu diminuo o risco de lesão. Flexibilidade me ajuda a diminuir o risco de lesão. Cuidado! Alongamento não é flexibilidade, ok? Alongamento é só uma maneira de você conseguir flexibilidade, não é flexibilidade. Então, aquele alongamento que você faz, né, antes de correr, antes de e fala assim, é para prevenir lesão. Não, você não previne lesão com isso daí. Você previne lesão com a flexibilidade, não com alongamento. Então, não tem o menor sentido você alongar antes de correr. Aquele alongamento estático, tá? Inclusive, alongamento estático diminui a potência para esportes, né? Quando eu faço aquele alongamento de 30 segundos, coloco o pé lá na frente e seguro 30 segundos, eu vou diminuir a potência para o esporte, ok? Cuidado com isso daí. Então, alongamento não previne lesão, flexibilidade sim. Então, eu tenho que fazer uma sessão de flexibilidade com esse cara para aumentar se ele tiver alguma deficiência. Né? Posso medir isso, por exemplo, pelo FMS da aula passada. Tá? Tipos de treinos de flexibilidade. Né? Eu posso fazer liberação miofacial ou autoliberação. Está muito na moda nos clubes agora. Autoliberação, o cara chega 5, 10 minutinhos antes e faz a autoliberação miofacial, que é usar aquele rolinho lá. Eu tenho facilitação neuroproprioceptiva ou facilitação neuromuscular proprioceptiva, é a mesma coisa, onde alguém vai te ajudar, você contrai a musculatura, conta 10, 15 segundos, relaxa e o cara empurra um pouquinho mais a musculatura, tá? Galera, menos de 1 minuto, entrem novamente. Só saiam e entrem novamente e a gente continua, por favor. Tá, vamos lá então. Ó. Facilitação neuroproprioceptiva é um dos métodos mais interessantes para ganho de flexibilidade. Tá? Óbvio que depende de quem você está falando, né? Eu fiz aquele teste de FMS do ombro lá, qualquer hora eu mostro isso para vocês em sala. Tá? Eu sou péssimo, deve faltar 1 metro mais ou menos para alcançar uma mão na outra. Não, não é tanto assim. Mas eu sou muito ruim. Então, o alongamento em si seria suficiente para mim, para melhorar a flexibilidade. No caso de uma pessoa mais flexível, né, que já é muito flexível, eu tenho que utilizar recursos mais interessantes, como facilitação neuroproprioceptiva, que é bem legal para ganho de flexibilidade. Vocês já conheciam esse daqui? Não? Alguém já tinha falado para vocês esse método? Eu adoro dar aula assim que vocês não participam, seus cabeçudos. Vamos lá. O que mais eu posso fazer? Eu posso fazer aquele alongamento estático, que é aquele que a galera faz na corrida, cara. Eu acho muito engraçado aquele negócio, né? O cara vai, ele começa a alongar, e afasta a perna, vai lá embaixo, segura 30 segundos, depois puxa atrás, segura 30 segundos. Se você perguntar para esse cara, ele fala assim, para não lesionar. Não é isso que vai fazer. Inclusive, ele perde força explosiva, né? Ele vai correr mais devagar. Não dá para fazer isso, tá? Alongamento dinâmico, né? Ou balístico, aquele que você vai caminhando e vai jogando a perna para cima, por exemplo, tá? E passivo é alguém te ajudando, né? Fazer o alongamento também dá. Ok? Vamos lá, coordenação. Então eu falei para vocês que era dividido em 6, né? O primeiro deles é concatenação dos movimentos ou acoplamento. Então, é a capacidade de coordenar os movimentos parciais do corpo entre si e relacioná-los ao movimento para obter um objetivo motor. Tá? Então, eu vou dar um exemplo disso daí. Ó. Uma vez eu estava fazendo um teste daqueles que eu mostrei para vocês lá, salto horizontal, né, onde eu coloco o cara posicionado atrás de uma linha e ele vai fazer o balanceio dos braços e vai lançar o corpo à frente a maior distância possível, vou medir da linha de saída até o calcanhar mais próximo à linha de saída dele, né, não da frente, o de trás, e vou saber quanto que ele salta. Juro por Deus, olha só, se eu quero movimentar 96 quilos para frente, todas as articulações desses 96 quilos, todos
as partes do meu corpo têm que estar indo para frente, concordam comigo? Porque meu braço tem uma massa. Se eu jogar o meu braço para trás e o corpo para frente, esse braço vai estar segurando essa massa que está indo para frente. Certo? O cara não fazia desse jeito para saltar, cara. Olha o descoordenado que era o indivíduo. Ele saltava e jogava os braços para trás. Eu falava, velho, salta. Eu tentei fazer, nem eu não conseguia fazer. Tenta você depois saltar jogando os braços para trás. Você vai fazer o balanceio, vai jogar os braços para frente e lançar todo o corpo para frente. Eu tentei fazer para trás, não dá jeito, gente. Depois vocês tentam aí para ver se dá certo, tá? Então é esta articulação das partes corporais, tá? Diferenciação. Utiliza-se de informações cinéticas, visuais e acústicas para conhecer, discriminar e identificar o entorno e implica na coordenação muscular fina e expressa-se com relação à bola. Olha só. Nosso corpo ele é cheio de receptores que vão identificar o que está acontecendo no corpo. Cheio. Tem quimiorreceptores, tem barorreceptores, tem termorreceptores, tem proprioreceptores. Tá? E isso faz assim, ó. Eu já dei exemplo para vocês, né? O tempo todo meu cérebro está medindo alguma coisa. Claro que eu não fico lá, né? 2,28 m, não. Ah, isso aqui deve ter 3 quilos, também não. Mas eu estou medindo isso indiretamente. Por exemplo, alguém lança uma bola para você. Eu já dei esse exemplo na sala. O cara lança uma bola de tênis, você vai pegar de um jeito. Ele lança uma bola de chumbo do mesmo tamanho, cara, você não vai pegar do mesmo jeito, você vai se preparar melhor para isso. Tá? Então, isso é diferenciação. E olha que legal, que coisa interessante que acontece, né? Eu dou esse exemplo. O cara chega em casa, tem uma escada e ele tá zero luz, zero. Ele não consegue enxergar nada. Ok? Como que você subiria isso daí? Você vai pôr as mãos na parede, né? Dos lados, e vai tatear o primeiro degrau com os seus pés. Então você vai literalmente medir, tá? Você vai subindo, achou a entrada do primeiro degrau, você vai colocar o pé ali. Segundo degrau você vai fazer isso, só que mais rápido. Eu te garanto que do terceiro em diante você não faz mais e você vai acertar todas as alturas do degrau. Isso é propriocepção. E olha que legal. Isso é tão preciso que se o pedreiro, quando fez esse degrau, essa escada, ele errar em 2 milímetros, 3 milímetros, o último degrau, você vai bicar esse degrau. Vai bicar, de tão preciso que é. Tá? Equilíbrio, né? Capacidade de eu me manter equilibrado. Então, no futsal, ele é muito dinâmico. Ou seja, eu vou saltar, eu vou cair com o pé no chão, tem que me manter equilibrado, não posso cair por conta disso, né? Alguém vai bater em mim, eu tenho que me manter equilibrado. Daí, ó, como as coisas estão interligadas, né? Se alguém bater em mim para eu ficar equilibrado, eu tenho que ter força também, principalmente força de core, senão eu vou cair. Então, voltamos lá para a força de novo, né? O que mais de coordenação? Orientação, capacidade de determinar ou mudar de posição no espaço e no tempo em relação a uma quadra, né? Ou objeto. Então, eu tenho que me orientar onde estou, né? Objeto entenda também os atletas, né? Tanto da minha equipe quanto da outra. Ritmo, o próprio nome já diz, esse é o mesmo ritmo de sempre, né? Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, mas eu tenho que interiorizar e reproduzir isso. Ou seja, a velocidade que vem uma bola em mim, isso tem a ver com ritmo, né? Eu vou ter que me posicionar numa velocidade, né? Para conseguir dominar essa bola. Imagine uma bola vindo, a bola está no ar ainda, o cara se posiciona para pegar a bola muito antes ou muito depois. Não vai conseguir pegar a bola, né? Reação, capacidade de responder rapidamente a um movimento relacionado à ação motora. Tá? Adaptação ou variação, capacidade de adaptar-se a uma nova situação durante a execução de um movimento devido à percepção de uma nova variável. Isso aqui é muito legal. Olha só. Imagine assim, ó.
Quando você vê um objeto, um estímulo visual, né, a bola, vem vindo a bola. Imagina em câmera lenta isso, essa bola vem vindo, o que está acontecendo aqui na sua cabecinha? Você está pensando assim, tá, primeira coisa, eu vou dominar, você está pensando já o que fazer, né? Você quer antecipar isso daí. Então, primeira coisa, você pensa assim, eu vou dominar essa bola com o peito, do lado esquerdo do meu peito, não é a música, e já vou finalizar de direita. É isso que eu vou fazer. Então, já está tudo programado, você já sabe o que vai fazer. Então, você está percebendo o que está acontecendo e tomando a decisão. Ok. Daí vem um Zé Ruela, porque você joga contra outras pessoas e acaba com o seu plano. E esse é o objetivo do jogo de oposição, né? O cara vai querer acabar com a sua ideia. Ele vem, ele salta, só que ele saltou errado. Ele não saltou na mesma altura que ele gostaria de saltar e também no tempo errado. Então ele só pega a bola aqui assim, só dá uma raspadinha na cabeça dele e a bola, em vez de vir aqui, ela vem aqui, ó. Você quer dar continuidade ao seu plano, mesmo que o que aconteceu te tire um pouco da rota do que você gostaria. Vai te dificultar a vida. E isso aqui, quando a gente for ver velocidade, tem muito a ver com a tomada de decisão, porque isso aqui atrasa pra caramba as coisas. Cara, tava tudo certo, a bola vinha aqui, agora a bola vem aqui. O que eu faço? Alguém mete a mão, o outro a cabeça, sei lá. Você vai ter que decidir de acordo com o que está acontecendo no jogo. Tá? Então você vai ter que se adaptar ao que acontece no jogo. Isso é bem legal. Vamos lá. Tudo bem até agora, galera? Um sim retumbante, vou entender como sim. Tá tudo bem. Tranquilo. Beleza. Agilidade, ó, capacidade de acelerar, frear, trocar de direção e acelerar novamente. Então isso aqui é extremamente importante no futsal, né? Porque a quadra não é tão grande assim. As ações são de alta intensidade, ou seja, é muito rápido o que acontece. Então, se eu consigo acelerar, frear, trocar de direção e acelerar novamente, eu sou mais rápido que o cara e, obviamente, aumenta a minha chance de pontuar no futsal. Tá? No rugby, eu brincava com os caras, tinha uns caras que pareciam um caminhão fazendo curva, né? O cone estava aqui assim, o cara vinha aqui assim para fazer a curva. Ficou louco, cara, vai mais perto do cone e tal. Tem gente que não consegue mesmo fazer tanta agilidade assim, tá? Vamos lá, velocidade. Velocidade é a capacidade de executar ações motoras em curtos intervalos de tempo. Olha que importante que é isso aqui. Quais ações motoras? Quaisquer. Pode ser correr em linha reta, pode ser um drible curto, isso é velocidade, tá? Então, a velocidade é muito dependente do esporte. Tem esporte que a velocidade, um tipo de velocidade não tem influência nenhuma. Por exemplo, o Bolt tentou jogar futebol. Será que a velocidade dele conduzir a bola teria alguma influência nos 100 metros rasos dele? Não, né? E vice-versa também não, tá? Isso é fundamental ao desempenho. Isso aqui ganha jogo. Saibam disso daqui. Quanto mais rápido eu sou, e rápido no sentido de futebol, não de correr em linha reta, tá? E por isso que eu vou falar agora que existem vários tipos de velocidade. De reação, movimentação cíclica, movimentação acíclica, percepção, decisão e ação. Vamos lá. Velocidade de reação. Eu não falei para vocês desde o primeiro dia de aula que eu preciso perceber, tomar uma decisão e agir para eu ter uma ação importante, efetiva no futsal. Então, ó, velocidade de reação, capacidade de reagir a um estímulo no menor espaço de tempo possível. Então, a bola está vindo, eu já tenho que ter tudo pronto já para eu reagir a isso daí, tá? Essa reação pode ser simples, complexa e de escolha. Lembra que eu brinquei com vocês, ó? Vou começar de trás para frente. Eu falei assim, ó, se eu levantar a mão direita, você faz isso, a mão esquerda faz aquilo. Isso é escolha. Tá? Quando eu vario muito isso daí, ela se torna mais complexa ou mais simples, depende. Né? Quando você só tinha duas opções, era bem simples. Quando eu fui colocando mais opções, você começava a se bater mais. Então, se torna mais complexa. Velocidade de reação simples não tem escolha, né? Vamos lá.
a Usain Bolt correndo 100 metros rasos. Qual é a reação que ele tem que ter? Cara, ouviu o barulho, corre. Que outra reação que ele vai ter que ter? E olha que curioso, o Usain Bolt, ele tem a velocidade de reação péssima, péssima. Assistam os vídeos dele, ele é sempre o último a sair do bloco. Sempre o último. Só que a velocidade final dele é excepcional, né, cara? Ele ganhava nisso daí. Isso é treinável, tá? Você pode treinar isso daqui. Já viram aqueles aparelhinhos de luz, onde acende a luz você tem que tocar com a mão assim? Aquilo lá é velocidade de reação, tá? Vamos lá, velocidade de decisão. Não adianta eu reagir rápido se eu decidir devagar, né? Eu tenho que decidir rápido também. Ah, eu sei o que está acontecendo, mas, puta, o que eu vou fazer? Será que eu driblo para a esquerda? Será que eu driblo para a direita? Não dá, tem que ser rápido isso também. E aí entra, de novo, isso aqui, ó. Adaptação ou variação. Se você decidir errado o que fazer, você leva muito mais tempo para executar a ação do que se decidisse certinho. Tá? Mas você sempre vai ter muitas opções, então você vai ter que decidir rápido isso daí. E por fim, a ação, né? Então, beleza, agora já tomei a decisão do que fazer, então como é que eu faço isso agora? Agora vem a ação motora mesmo, ok? E daí a importância, eu vou fazer uma ressalva aqui, a importância para o esporte escolar, né? Isso aqui, ó, essas coisas eu consigo melhorar já no esporte escolar, tá? Se eu tenho um repertório grande de movimentos, né, e por isso que você joga várias coisas ou pratica vários esportes na escola, porque se você praticar só um, você vai ficar só bom naqueles movimentos específicos daquele esporte, tá? Eu consigo realizar movimentos que são únicos. Eu não consigo repetir esse movimento nunca mais na minha vida, por mais parecido que seja. Porque eu recruto fibras diferentes, eu vou estar em local diferente, a distância é diferente, a bola está mais cheia ou mais vazia, nunca vai ser igual, tá? Isso tem que ser rápido no futsal, obviamente, e óbvio que vai ser com pequenas resistências, né? Uma bola de futsal pesa 400 gramas aí. Velocidade de movimentação cíclica. Essa o Bolt é rápido, né? Então, sem bola ele é muito rápido, mas com bola já não sei. Então, é a capacidade de realizar movimentos iguais com máxima velocidade e frequência frente às pequenas resistências. Conduzir a bola em direção ao gol, né? Curiosidade, Neymar e Mbappé, os dois do Paris Saint-Germain, eles alcançam 32 km por hora com a bola. Eu não alcanço isso nem de bicicleta, os caras alcançam com a bola, tá? Velocidade acíclica com ou sem bola também, né? Agilidade, é você conduzir e fazer dribles em pequenos espaços, tá? Antecipação é você tentar antecipar o que o teu adversário vai fazer, e aí entra um problema, porque se você está numa fase de jogo que a gente chama fase defensiva, você está sempre em desvantagem, porque você tem que reagir ao que o adversário vai fazer, tá? Quanto mais cedo você sabe o que vai acontecer, mais fácil fica de você prever o que o indivíduo vai fazer e você combater isso daí. Porém, se você erra, volta àquele tempo muito maior que você precisa para reagir ao que vai fazer, tá? Por fim, para terminar, resistência aeróbica e anaeróbica. Isso aqui tem muito a ver com bioenergética, né? Você tem que entender bioenergética para você aplicar isso aqui no futsal. Antigamente se dava muita ênfase à resistência aeróbica. O cara tem que aguentar o jogo inteiro, né? Legal, eu aguento o jogo inteiro, mas não faço porra nenhuma no jogo. Eu não tenho nenhuma aceleração para fazer gol. Então, o que pontua, e veja que esse é um evento raro no futebol. Futsal um pouquinho menos, mas no futebol ele é extremamente raro. Acontece poucas vezes. É menos de 1% dos ataques no futebol que culminam em gol. Então, eu preciso aumentar a chance. Como que eu aumento a chance? Melhorando a capacidade anaeróbia. Professor, então capacidade aeróbica não é importante. Sim, lógico que é importante. Eu preciso aguentar o tempo inteiro, mas eu preciso de ações que marquem gol.
Então, isso aqui é secundário, não primário. Isso aqui é primário, tá? Então, antigamente, o que o cara fazia? Corre em volta do campo para melhorar a capacidade aeróbica, né? Quando que você corre em círculo? Especificidade do esporte, tá? Outra coisa, se eu melhoro esse, eu melhoro esse. Se eu melhoro esse, eu melhoro esse. Mas vai melhorar, se eu melhorar isso aqui vai melhorar menos do que se eu treinasse isso daqui. Então tem que ser mais específico. Outra dica, eu posso trabalhar os dois jogando futebol e futsal. Certo? Eu posso melhorar os dois trabalhando futebol e futsal. Jogando mesmo. Não tenho que ter um treino separado aeróbico. O cara vai correr 5 quilômetros, como se fazia antigamente. Ou o cara vai dar 200 sprints e com 3 minutos de intervalo. Faz isso no jogo. Você consegue fazer isso no jogo, você ganha tempo. Lembra? As competições agora elas estão mais acirradas. Eu tenho muito menos tempo de trabalho. O Atlético Paranaense, por exemplo, está fazendo um trabalho interessante há algum tempo já, que é colocar o Sub-23 jogar o Campeonato Paranaense. Sobra tempo para você preparar a equipe principal para o brasileiro. Entende isso? Qual que dá mais dinheiro? O paranaense ou o brasileiro? Ruralzão ou brasileiro? Brasileiro. Então se preocupe mais com o brasileiro. Tá? Aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre controle de carga. Como que você controla a carga do indivíduo. Tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil a aula de hoje, espero que não tenha dormido, que eu não tenha conseguido fazer vocês não dormirem. Tem alguém que tem vontade de ser preparador físico de futebol, futsal aí? Ou fisiologista? Eu tenho. Isso. Você, Gustavo? Sim. Tá. Professor, inclusive eu tenho uma dúvida. Diga, cara. Ali na parte de alongamento ali, eu acabei esquecendo o nome quando você alonga e depois você precisa da ajuda de alguém para alongar. Facilitação neuroproprioceptiva. Isso. Seria mais interessante, assim, quando eu for fazer um trabalho de flexibilidade com o meu atleta, eu fazer antes do treinamento ou após o treinamento? Cara, isso é uma dúvida cruel, velho. Porque tem gente que fala antes, tem gente que fala depois, depende muito do que você quer. Tá? Qual é o objetivo? É flexibilidade? Sim. Tá. Pensa um pouquinho, ó. Fisiologicamente, quando você eleva a temperatura, não o aquecimento aquele tradicional que a gente fala, tá? Vou aquecer para jogar. Não esse. Eu estou falando de elevação de temperatura só, tá? Pensa um pouquinho o que acontece. Para eu ser ser mais flexível, quando que isso sem treinar, só na sessão de treinamento. Quando que eu consigo mais flexibilidade? Quando eu estou mais quente ou quando eu estou mais frio? Tipo hoje que tá frio pra caramba onde eu tô aqui. Cara, tá muito frio. Vocês acham que eu consigo uma boa amplitude de movimento? Ou se eu me aquecer, eu consigo uma amplitude maior de movimento? Aquecido você consegue maior. Por quê? Eu acho. Fisiologicamente, me explica. Putz. Eu vou fazer uma não analogia, sei, tá? pelo fato de você estar aquecido só. Eu vou fazer uma analogia, ó. Chiclete não estica no frio. Eu não deixo mais maleável o meu corpo quando eu estou mais aquecido? Sim. Eu não altero a viscosidade sanguínea? Sim. A minha articulação ela vai ficar mais flexível por conta dessas coisas. Então eu consigo uma maior amplitude. E se eu quero gerar sobrecarga, por que eu vou fazer com uma amplitude menor? A sobrecarga na flexibilidade é a amplitude. Se eu quero que o cara fique bem flexível, eu tenho que gerar uma sobrecarga boa. Então se o cara vem com o braço até aqui é uma coisa, quando vai com o braço lá atrás é outra coisa. Eu consigo mais intensidade no trabalho. Entendi. E eu consigo mais flexibilidade. Então, essa é a minha opinião, tá? Você vai achar, Gustavo, porque isso é bem discutido na educação física e não chegaram ao consenso ainda não. Se aquece antes ou depois. Tá? Eu prefiro, particularmente, aquecer, depois alongar.
Nas equipes que eu trabalhei, na maioria delas eu não tinha tempo de trabalhar flexibilidade. Poucas foram que assim, ó, cara, hoje eu tenho tempo de trabalhar flexibilidade, mas é muito raro isso acontecer, porque você tem muito jogo, Sim, tá? No rugby, por exemplo, as equipes eram amadoras, né? O que é amador? Eles, apesar de treinarem todos os dias, tal, não recebiam para isso. O que acontecia? Eu não tinha tempo, cara. O cara vinha do trabalho, eu não tinha tempo de trabalhar flexibilidade. Eu precisava trabalhar força de ombro, porque esse cara machucava. Então, são prioridades que entendi. você vai conseguindo durante a tua carreira. Você vai entendendo as prioridades. Então, veja, é importante flexibilidade? Claro que é. Mas eu tenho outras formas de trabalhar. Então, por exemplo, até antes de jogo, eu trabalhava um pouco de flexibilidade, que eu fazia movimentos balísticos. Eu dava tarefa de casa para o cara, para ele trabalhar flexibilidade. Mas os movimentos balísticos, eu aquecia e depois movimentos balísticos, né? Que vai te dar flexibilidade. Então eu trabalhava isso todo o treinamento, depois do aquecimento, movimentos balísticos, e eu trabalhava. Ah, mas você não está trabalhando especificamente flexibilidade. Sim, porque eu não tenho tempo. Tá? Agora, se você tem tempo, cara, tem tempo de fazer uma sessão de treinamento, uma pessoa que vai correr, por exemplo, que precisa ganhar flexibilidade, né? Porque ajuda pra caramba na força que ele vai aplicar, por causa da amplitude do movimento. Se você tem tempo, cara, faz uma sessão de flexibilidade na semana. Não precisa ser sessão inteira, faz 15 minutos de flexibilidade, mas depois do aquecimento. Entendi. Então entra mesmo numa questão de prioridades, né? Sempre prioridades. Sempre. Beleza. Tá? Depende, ó, vamos supor que você está no categoria de base do Atlético Paranaense ou no profissional do Atlético Paranaense. Cara, no profissional, por exemplo, eu levei o Thiago Nunes dar palestra ali na universidade um dia, tá? Porra, era um parto para conseguir acertar um dia com o cara. Porque ele tinha Uhum. jogo da Libertadores, daqui a pouco tinha jogo da Copa do Brasil, daqui a pouco tinha... Cara, é difícil. Então, veja, isso estou falando com o treinador. Imagine no time, né? Para eu deixar esse time pronto para o próximo jogo, tá? Agora, na categoria de base, não. A categoria de base tem 3, 4 meses de campeonato, depois tem 2 meses parado entre aspas, né, porque estão treinando. Então, aí eu tenho tempo de trabalhar flexibilidade. Tudo depende de onde você está. E isso não tem em livro, aí que tá. É você que vai definir isso daí. Você, como treinador, você vai ter que perceber o ambiente e falar assim, ó, não dá. Uma história bem rapidinha, ó. Teve uma mulher uma vez, lá do rugby, ela falou assim, falou que eu não entendia de fisiologia. A gente estava, era na semana que a gente foi para a terceira final consecutiva do Campeonato Brasileiro. Ela falou que eu não entendia fisiologia. Eu falei, é mesmo, por quê, né? Porque pelo que eu saiba, nós estamos na terceira final, que esse clube nunca esteve, né? Em final de campeonato nenhum. Daí ela falou assim, você tem que fazer avaliação com teus atletas. Os caras treinavam 3 dias na semana, 2 horas por dia. Me diz, Gustavo, aonde que eu vou arranjar tempo para fazer avaliação? Beleza. Eu posso pegar um treinamento, tirar um treinamento e fazer avaliação? Posso. Mas entende que eu estou É, pegando um treinamento? sim, sim, com certeza. Não dá, Então, né? Não tem como. não, cara, isso é definição tua. Você tem que definir o que é prioritário. Porra, a gente ia ser campeão brasileiro, cara. A gente foi nesse ano campeão brasileiro. Eu vou me preocupar com avaliação. Não, e sabe o que ela me pediu? Peso e estatura. Ah, tá de sacanagem. Daí eu falei para ela assim, eu falei, veja, eu vou pegar a estatura de adulto, né? Para quê? Não muda. Não faz sentido, né? Não. E peso, tá, beleza. Eu peso 100 quilos, você não me conhece, Gustavo. Eu falo para você assim, ó, peso 100 quilos, isso é bom ou ruim? Não sei. Tá, você precisa de mais informações, concorda? Sim. Eu tenho 1,5 m, Gustavo. Ah, não, aí. Ah, não, eu tenho 2,10 m, cara. Não, aí Entende que beleza, muda o né? biotipo do Sim. cara com mais informações? Então, o peso, tá, beleza, peso 100 quilos.
Tá, mas só isso não é suficiente, né? Entende? Então não me importa um caralho quanto que o cara pesa. Desculpem, a palavra às vezes escapa. Não importa nada o peso do cara, gente. Me importa sim. Ah, mas eu tenho 40% de percentual de gordura com 100 quilos. Porra, velho, aí nós temos problema. Não, eu tenho 12% de percentual de gordura. Se ferre que o cara pesa 100 quilos, cara. Para mim é bom. É um esporte de impacto. O cara vai bater no outro. Entende a diferença? Então, você vai, como preparador físico, isso vai definir, você vai definir o que é prioritário e o que não é. Tem coisas que não são importantes, cara. Entendi. Tá? Beleza. Valeu, professor. Valeu, Gustavo. Mais alguma coisa, gente? Beleza, então, gente. Love yous. Qualquer dúvida, estou no celular. Podem me mandar mensagem que uma hora eu respondo para vocês. Até semana que vem, galera.